Eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre uma imagem, uma pintura, já que a gente está num dia que eu estou resolvendo, que hoje eu resolvi refletir um pouco. Eu quero contar essa história aqui para vocês. Então, me permitam colocar aqui uma foto na frente aqui, agora. Essa imagem dessa figura, dessa pintura, vocês já devem ter visto essa pintura em algum lugar, não é? Muitos aqui já devem ter visto essa pintura em algum lugar. O que é essa pintura, né? O que seria essa pintura? Essa pintura artística, isso é uma arte, tá, pessoal? É, na realidade, a história do dia que é a verdade saindo do poço, né, de Jean Leon. É uma pintura de 1800 e acho que é 96. O nome da pintura é A Verdade Saindo do Poço. E como é que é a história? Eu vou resumir aqui para vocês. A verdade disse, a mentira disse para a verdade: vamos tomar um banho juntos. A água do poço é muito boa. A verdade, ainda desconfiada, testou a água e descobriu que ela realmente era boa. Então eles ficaram nus e se banharam, mas de repente a mentira saltou da água e fugiu, vestindo as roupas da verdade. A verdade furiosa saindo do poço para pegar suas roupas de volta, mas o mundo, ao ver a verdade nua, desviou o olhar com raiva e desprezo. A pobre verdade voltou ao poço e desapareceu para sempre, escondendo-se a sua vergonha. Desde então, a mentira corre o mundo, vestida de verdade, e a sociedade fica muito feliz, porque o mundo não deseja conhecer a verdade nua e crua. Em um mundo de distopia, de hipocrisias, de personagens e performances, a última coisa que você pode ser no mundo de hoje é verdadeiro. E aí você tem que você tenta de alguma forma procurar um contrapeso para que você estabeleça uma relação minimamente suportável no meio da sociedade. Então, você começa a fazer algumas concessões, que são arriscadas, ou então você aos poucos vai se desvencilhando dessas relações sociais. É muito difícil você estabelecer esse limite entre as boas relações, que é normal, nós estamos em sociedade e precisamos nos relacionar com todo mundo. Não quer dizer que você precisa se comprometer com todo mundo. Existe um envolvimento e um envolvimento e um comprometimento. Quando você se envolve com algo, é uma relação parcial. Quando você se compromete com algo, aí é sacrificial. Então, é importante você aprender a discernir, porque sabendo que o mundo conheceu a mentira vestida de verdade, se apaixonou por ela e prefere a mentira do que a verdade, e que a verdade nua e crua não faz parte desse mundo, você precisa procurar compreender, conviver, se relacionar com pessoas que estão nessa mesma dinâmica existencial que você. Pessoas que gostam de ouvir verdades. De um outro lado, a maioria das pessoas só descobriram que viver um mundo paralelo, que é esse que nós vivemos aqui,
que é o mundo das relações artificializadas, desse mundo digital, por exemplo, das falsificações existenciais, toda essa história. E vender aquilo que aquela realidade pobre, como hoje nós estamos discutindo a treta do dia, que é a menina que não deu lugar para a criança no avião, a traição de Andresa Urach. Isso é tudo muito primitivo, porque é da natureza humana a curiosidade. Isso faz parte dos instintos mais primitivos do ser humano, saber da vida dos outros. Então, é muito fácil você lidar com essas realidades, porque você constrói um mundo paralelo de verdades. Você, não, mas eu quero saber a verdade sobre aquela pessoa. Você encontra um habeas corpus preventivo, né, para sua falsificação. Porque na realidade você está escondendo o fato de que você gosta da vida dos outros e não da sua. Então você vai se entreter com a história dos outros na expectativa de dizer que não, mas eu vi isso aqui porque eu preciso entender, porque eu tenho que julgar isso. Você encontra qualquer argumento. Na realidade, você é um bisbilhoteiro de plantão, por quê? Porque você prefere a mentira de não enxergar a si mesmo para buscar projeções junguianas na vida dos outros. É isso. O resultado é todo esse. A construção de uma sociedade baseada em um boneco de carne, de muitos sentidos e poucas verdades. Às vezes, nenhuma delas. Então, que no dia de hoje, o que eu peço ao Criador, para você que está aqui me assistindo, é que você não se preocupe muito em validações, porque vocês já sabem, né, que o que mais tem hoje é a necessidade de pertencimento social. A internet, uma rede social, também tem esse mesmo espectro da necessidade constante de aprovação. Se você encontra pessoas assim, sejam homens ou mulheres, que ficam o tempo todo na expectativa de ser validado, ou por uma foto sensual no Instagram, ou por um discurso, ou por aquilo que ele diz ser ou diz fazer, se você encontra pessoas que têm essa carência afetiva virtual, e você acredita que há alguma coisa positiva a sair por ali, eu quero te dizer, você está numa armadilha, uma armadilha espiritual muito grande. Porque a última coisa, sinceramente, que eu, você ou qualquer outro que está aqui é se preocupar com o que os outros pensam de você. É bem simples assim. A última coisa que você precisa se preocupar é com os outros. É com o que os outros pensam de ti. Quem é você? Qual as suas motivações? Quem é o que está me assistindo aqui quando vai dormir e quando acorda? Quando você sente as suas dores, as suas lutas internas, quem vai lá te abraçar? Quem cuida de você? Hoje eu estava dando uma mentoria, não vou falar para quem, óbvio, eu nunca falo. Mas existem só duas formas de chegar no fim da sua vida. E você vai chegar desse jeito aqui. Só tem essas duas. Se você conseguir chegar no fim da sua vida, no fim da sua jornada, terminar essa história aqui, existem duas formas de você chegar lá. Você vai chegar de duas maneiras. A primeira, passou a vida inteira fazendo, validando-se e, de certa forma, abrindo mão de certas coisas e de fazendo concessões internas e externas com os outros, a fim de se tornar parte da sociedade de um modo geral.
ser agradável até um certo ponto, né? Fazer parte do todo e sabendo que cada vez que você se molda para ser aceito, parte de você é mutilada. Quando você molda-se, você está saindo da sua estrutura original. Ó, eu tô me moldando aqui, ó. Ó, tô me moldando. Eu tô sendo encapsulado o tempo todo. E você vai fazendo isso em troca de certas conquistas sociais. Seja na área dos relacionamentos, dos empregos, do sucesso profissional, das conquistas financeiras. Aí você vai se moldando para chegar em algum lugar. Aí, esse é o primeiro caminho. Aí você chega no final da sua vida cheio de amigos, cheio de conquistas, cheio de conhecimentos, cheio de influência, cheios às vezes de riqueza, muitas vezes financeiramente muito bem. Aí você chega no final da sua vida e você olha para trás e vê que tudo que você construiu vai ficar aqui. De todas as pessoas que eu tive a oportunidade de visitar, eu fiz um trabalho durante muito tempo, também na Áustria, que é um trabalho Palliative Station. Quando alguém vai morrer na Áustria, eu não sei se no Brasil tem isso, pode ser que tenha também, não sei como é que funciona no Brasil, mas na Áustria eu sei. Existe um local que é a estação de cuidados paliativos. O cidadão fez os exames, fez o tratamento, não deu certo, está prestes a morrer, eles pegam e levam todos para uma estação, onde essa pessoa vai ter uma morte tranquila, com cuidados médicos, com todo o respeito, com toda a dignidade. É chamado de estação paliativa, Palliative Station. E eu fiz muitas visitas a essas pessoas. Perdi um grande amigo na Áustria, assim. Uma pessoa, uma pessoa maravilhosa. Visitei muitas vezes ele lá e outros. Eu tive que visitar, fiz muitas visitas. E uma coisa que eu achei interessante em todas essas histórias. Aí, ó, a Kátia disse que lá no Brasil também tem. Beleza, Kátia, obrigado. Todos diziam assim: eu daria tudo que eu conquistei hoje, até hoje, só para viver mais um ano. Só mais um ano. Para eu fazer tudo aquilo que eu deveria ter feito. E essas pessoas, a maioria que eu conheci, pessoas muito bem-sucedidas, com muitos amigos, gente famosa, inclusive alguns políticos de lá, gente importante, e que tinham esse discurso. Eu daria tudo que eu tenho só para viver mais um ano. Ora, se um ano é tão importante assim, por que você passou a vida inteira perdendo vários anos da sua vida? Pois então é assim que você chega. O seu final será assim. É esse aí. O final de quem vive essa viagem é esse. Tem um outro. Tem um outro final. Provavelmente você vai estar no anonimato, pouca gente vai lembrar de você, pouca gente vai saber de você, pouca gente vai se importar de você, por você, pouca gente vai no seu enterro. Talvez pouquíssimos. Mas talvez você não tenha conquistado nada grande, nada tão importante, não foi um grande, não teve uma vida financeira maravilhosa, viveu uma vida de muita luta a vida inteira e tal. Beleza. Mas se você
viver a sua história e fazer com que a sua história valha a pena e não fazer concessões, não fazer as coisas porque dizem que é certo. Não. Fazer porque é certo. E procurar a todo momento você reconstruir parte da sua vida para uma perspectiva melhor e construir realmente esse ser melhor em você e que as experiências que você tem são autênticas, são suas, é a sua história. E você passar mais tempo com você e até, logicamente, com as pessoas que realmente te amam, eu vou te dizer que quando você terminar a sua vida, vai vir a mesma coisa. Vai vir a mesma pergunta. Poxa, será que eu daria tudo que eu tenho hoje por mais um ano? Trocaria a minha vida inteira? Eles vão dizer, não. Eles vão pensar um pouco e vão lembrar, não, valeu a pena. Então, antes que chegue o seu final da vida, e que você tenha muitos motivos para falar assim, eu quero te dar um conselho. Comece a partir de hoje a fazer com que cada parte da sua, cada célula, cada parte do seu corpo tenha um motivo para celebrar a sua vida. É um conselho.